Olá a todos os líderes climáticos, meu nome é Guilherme Sirquis, sou diretor executivo do Climate Reality Project Brasil e é um prazer estar aqui nesse terceiro episódio apresentando William Wills. O William é um grande amigo de longa data, ele é diretor técnico do Centro Brasil no Clima e hoje vai falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dele, falar um pouco sobre mercado de carbono, como é que isso se insere em financiamento climático e vários outros assuntos bastante especiais para vocês. Lembrando, mais uma vez, que se você ainda não fez, faça o nosso curso da Jornada pelo Financiamento Climático. São 5 episódios, são vários professores muito bem instruídos e que vai poder explicar a fundo o que de fato é financiamento climático e como é que ele se aplica no dia a dia das pessoas e quanto ele é importante para a gente avançar para uma economia de baixo carbono. William, obrigado aí pela sua presença. Para mim é um prazer enorme e uma honra. O William é um dos maiores especialistas aí dessa parte de mudança climática, há anos estudando, há mais de 20 anos estudando sobre o assunto. O cara tem 2 pós-PhDs, além do doutorado, além do mestrado, da graduação em engenharia. Explica um pouquinho como é que você caiu nesse negócio de mudança climática há tanto tempo atrás, quando as pessoas ainda nem sabiam exatamente que isso acontecia, que estava acontecendo, enfim. Explica pra gente, William. Beleza. Prazer, Guilherme, estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu comecei fazendo engenharia elétrica com ênfase em eletrônica na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no meio do curso, né, Universidade Federal, final do governo Fernando Henrique, sempre teve muitas greves longas, aí morava longe da universidade, e depois da primeira greve eu falei, não dá para vir para cá para fazer uma matéria ou outra, próxima greve longa que tiver, vou trancar o período que vale mais a pena. E aí na segunda greve longa eu fiz eu passei um período em Los Angeles, na Califórnia, com a minha avó, que morava lá, fiz alguns cursos na UCLA, na área de telecomunicações. Minha irmã estudou, inclusive, né? Exato, na área de telecomunicações, que no Brasil, no final da década de 90, era a área que estava mais aquecida com a privatização ali do setor de telecomunicações, etc. E aí, quando eu voltei para a realidade ali do fundão, aquela triste realidade, fiquei meio desanimado com o curso, achei que as coisas estavam andando devagar, até consegui um bom estágio na área, mas realmente eu não gostei. E aí eu pensei em sair do curso, em fazer... Sempre gostei muito de biologia, de animais, etc. Pensei em fazer biologia. Eu falei, não, muito distante, vou começar do zero. Eu era um aluno, digamos, não era excelente porque o curso que eu fazia eu não era tão empolgado, mas eu nunca tinha repetido nenhuma matéria. E aí falei, não, biologia é muito distante. Vou fazer arquitetura que aproveita o ciclo básico, os cálculos que eu já fiz, a física, tal. Aí falei, não, vou tentar aproveitar mais. Vou terminar a graduação e vou procurar um mestrado aqui na COP em alguma área que me interesse. E aí eu olhei o livreto da COP e 2 áreas me interessaram a princípio. A energia nuclear e o planejamento energético. E aí eu fui no planejamento energético pegar o encarte lá, ver quais eram as matérias, qual era o foco, quais professores, e que era o que eu gostava mais, que era planejamento energético e ambiental. Né? E aí eu peguei e quando eu estava saindo da secretaria lá do planejamento energético na COP, tinha um quadrinho, do lado de fora, quadro de avisos, e tinha um cartaz lá de precisa de estagiário no Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente. E aí eu fui lá direto, conversei com o pessoal que estava trabalhando lá na época, e dentre eles estava a Marta, que hoje é aposentada pela Fiocruz, e a Isabela, que foi ex-ministra e estava fazendo doutorado. Isabela Teixeira, beijo grande, se for assistir a gente. Estava fazendo doutorado lá com o professor Emílio. E aí eu falei que gostaria de fazer um mestrado nessa área. Ainda faltava eu terminar o projeto de final de curso, da graduação. E eles me aceitaram imediatamente. Estava para assinar um contrato da avaliação ambiental estratégica do extremo sul da Bahia, relacionado ao setor de petróleo, que a ANP tinha leiloado os campos, mas o IBAMA não tinha concedido licença de exploração, então as empresas, eram 5 empresas que estavam ali naquele impasse. A gente fez um estudo que ficou bastante interessante, foi tema de tese da Isabela, né? E aí eu ajudei nesse estudo como estagiário ali no começo, isso em 2002. Tá? 2002 foi quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente. E aí trabalhei nisso durante 1 ou 2 anos. Em 2004, alguns outros pesquisadores saíram do laboratório
que faziam modelagem do setor de transporte, emissões, consumo de combustíveis, etc. Eles foram contratados pela Petrobras, terceirizados da Petrobras. E aí o professor Emílio, que foi meu orientador de mestrado, doutorado e dos pós-doutorados. Professor Emílio, para situar para quem não conhece, o professor Emílio Lavor é o papa da mudança climática, é um dos caras mais antigos, né, e que mais fala sobre o assunto e tem publicações acadêmicas do IPCC, né, há muitos anos. Sim, hoje mesmo eu participei de uma reunião mais cedo com ele, ele mencionou que começou a estudar mudanças climáticas em 1989, então um pouco antes da Rio 92, né? E participou de diversos dos relatórios do IPCC. E aí o Emílio me chamou na sala dele e falou, olha, você tem uma formação de exatas muito boa pela engenharia e tal, preciso que você assuma esse modelo de transportes aí, porque a gente acabou de assinar para fazer os cenários da cidade de São Paulo, inventário e cenários da cidade de São Paulo. E aí, a partir daí eu comecei em 2004 a trabalhar nesse tema específico de mudanças climáticas, fazendo primeiro então essa modelagem no setor de transporte, né, frota, evolução da frota, taxa de sucateamento, entrada de novos veículos mais eficientes, como isso ia impactando, né, a demanda de combustíveis e como que isso se traduzia em emissões, aí entrada de etanol, gasolina, carros flex que estavam começando naquele período. Então foi por aí que eu comecei. A gente executou diversos inventários de gases de efeito estufa de estados, de cidades, estado do Rio, de Minas, da cidade de São Paulo, como eu mencionei, e alguns outros. E aí eu comecei meu mestrado em 2005, aí enrolei um pouco, aquele bom aluno que não tinha repetido, assim, fiquei enrolando ali porque eu não queria realmente voltar a fazer o que eu tinha que fazer na engenharia eletrônica, e que tinha no meio do período mudou para eletrônica e computação, e aí ficou ainda mais distante do que eu mais gostava, e quando eu estava trabalhando ali com política pública, assim, era realmente algo que me dava muito mais prazer. Então, demorei um pouco para defender o projeto de tese, entrei no mestrado em 2005, graduei em 2007, defendi o mestrado graduei em setembro de 2007, outubro de 2007, defendi o mestrado em março de 2008 e emendei no doutorado. Comecei em março de 2008. E o doutorado já foi uma outra área que é um pouco mais ampla, é modelagem também, foi de modelagem, mas foi para entender quais seriam os efeitos econômicos e sociais desses planos de mitigação que a gente faz, né? A gente propõe, vamos investir isso aqui, aquilo ali, esse setor investe tanto, esse tanto, mas qual o efeito desses investimentos todos ao mesmo tempo sobre a economia, né? Como que isso impacta na inflação, nas contas públicas, na competitividade de cada um dos setores, também sobre emprego, aumenta ou desemprego, qual setor é beneficiado, qual é prejudicado, aumenta ou diminui a concentração de renda no Brasil. Então esse foi o tema do meu doutorado. Eu fiz um doutorado de sanduíche, passei um ano seguido na França, mas período total, contando todas as missões, né, de idas, assim, várias vezes fiquei 2, 3 meses. E aí, então, total, fiquei 2 anos e meio praticamente lá na França, trabalhando no CIRED, que já tinha essa modelagem feita lá, construída. O professor Jean-Charles Orcade foi meu orientador no exterior. E foi muito interessante, assim, foi um período que eu aprendi muito. Aí retornei ao Brasil em 2011 e trabalhando ali intensamente para terminar, né, essa modelagem, que a gente estava começando um projeto chamado IES Brasil, Impactos Econômicos e Sociais de Cenários de Mitigação no Brasil. Ali já, assim, conseguimos um financiamento que foi muito bom, um financiamento da CIF, Child Investment Fund Foundation, fez um financiamento para a gente de longo prazo, para a construção dos modelos mesmo, para a gente conseguir fazer um estudo para informar o governo brasileiro sobre qual seria o nosso potencial de mitigação, né, cenários de mitigação, e qual seria o impacto sobre a economia, que até então é um estudo inédito, né? E a gente finalizou a construção dos modelos lá em meados de 2013 para 2014, e em 2014 a gente iniciou o projeto em si, que foi muito interessante porque foi um projeto que não era só um projeto fechado dentro do laboratório com os modeleiros lá fazendo seus cenários. Não, era um projeto participativo com a sociedade. A gente tinha toda a parte de engajamento, a gente tinha mais de 100 stakeholders, cerca de 80, 90 participavam ativamente das reuniões, 12, 14 ministérios participando. Então foi algo bastante robusto e que foi nos municiando de informações técnicas e do mundo real para a gente informar os modelos e ver
né, qual seria a saída e a consequência disso. Então, foi um período muito interessante. Isso é muito interessante tudo que você está falando da tua trajetória profissional, porque hoje o grande assunto, e que cada vez mais vai estar ganhando força, é que é indissociável você falar de mudança climática e você não falar de pobreza. Você não falar dos efeitos da mudança climática e dizer que quem vai ser mais afetado nessa história toda são os mais pobres. Então, todas essas modelagens que você estava explicando era sempre que atitudes, né, instalar energia solar, fazer uma troca de uma caldeira para uma caldeira que use uma energia mais eficiente, fazer uma troca de um ônibus para um ônibus elétrico, tudo. O que todas essas atitudes da chamada economia da descarbonização vão precisar serem feitas e o que isso tem de impacto social, né? O que isso vai estar impactando a economia, né? Isso é bem interessante, né? Você pode explicar um pouquinho mais isso? Claro. Assim, a gente precisa fazer uma transição, né, para uma economia de baixo carbono até carbono neutro em 2050, que é a meta que o Brasil se propôs em sua NDC, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente mais à frente. Mas, assim, dado que a gente tem que fazer essa transição, o que impede a gente de fazer a transição? Por que ela não está ocorrendo numa velocidade mais rápida como é necessário? É simples, porque a forma mais barata de produção é a que está sendo utilizada hoje. As tecnologias hoje são, teoricamente, as mais baratas, porque todas as empresas querem maximizar seus lucros, né? Utilizam as tecnologias mais baratas, mas tem diversas externalidades negativas, entre elas, né, maior consumo de combustíveis, emissões de gases de efeito estufa, e para a gente conseguir completar a transição, a gente precisa migrar para tecnologias mais eficientes, menos intensivas em carbono. Só que elas custam mais caro, normalmente. Tá? E é por isso que há tanta inércia do setor privado o que vai refletir, de alguma maneira, no final, um produto para o consumidor Exato. mais caro. E aí, de alguma forma, também entra a questão da sensibilidade social, porque várias coisas vão acabar ficando um pouco mais caras por causa disso. Exato. Isso? Então, assim, a tendência é que os custos aumentem, né, pela implementação dessas tecnologias que são um pouco mais caras. Entrando no mercado de carbono, né, precificação de carbono, cada tonelada que a empresa emitir, ela vai ter que pagar por isso, né? E isso também vai aumentar o custo da empresa. E aí isso se reflete num produto mais caro. Um produto mais caro tem dois efeitos. Primeiro, que um produto mais caro vai ter uma demanda menor, pela lei da oferta e da demanda, né? Um produto mais caro tem uma demanda menor vai fazer o nível de atividade daquela empresa ser menor do que seria sem o preço de carbono e sem, né, os investimentos de baixo carbono ali tecnológicos, digamos assim, em novas tecnologias. Então, com nível de atividade menor, a empresa vai contratar menos. Então, tem um efeito pelo lado do emprego, né? Então, a transição tende a provocar uma perda de empregos, a transição com o mercado de carbono, com a precificação de carbono, tende a provocar uma perda de empregos. E, por outro lado, o produto mais caro também passa a ser menos acessível para as famílias mais pobres. Quem é classe média, média alta e a classe mais alta de todas, a classe rica, tende a sentir menos. Por quê? Porque grande parte do orçamento sobra todo mês, conseguem investir. Então, se um produto ou outro ficar mais caro, eles conseguem, né, manejar seu investimento, eles têm a flexibilidade e tal. Mas quem está com as contas no limite ou devendo, etc., esses são os mais afetados realmente por esse aumento de preços. Então, a preocupação social é importante de se ter nessa fase que o governo brasileiro está passando atualmente, de planejamento, né, da transição. E exatamente, né, a gente está aqui na jornada pelo financiamento climático, né, está estudando muito sobre, né, para que serve financiamento climático. E aí vem mais um exemplo muito claro, né, que é as indústrias, as empresas, elas precisam tomar financiamento para melhorarem as suas tecnologias, substituírem, né? A gente sabe que hoje no Brasil a nossa indústria, né, o nosso maquinário industrial está muito velho, né? Você pode explicar também um pouquinho para a gente onde é que o financiamento climático se encaixa? E aí, claro, depois o mercado de carbono entra aonde nessa história com clareza? Tá bom. Então, assim, a gente precisa, para promover a transição, a gente precisa trocar as tecnologias, né, diversas delas, à medida que a vida útil dos equipamentos vai se encerrando. Eles devem ser trocados já pensando nos cenários anos à frente, né, do que a gente está se comprometendo de emissões lá na frente, porque encerrar, assim, fazer uma troca precoce de equipamentos sai muito mais caro, né? Então, o ideal é não trocar essa televisão aqui no meio da sua vida útil, mas quando ela quebrar, aí você troca por uma nova. Isso sai muito mais barato, é fácil de se entender.
Então, a cada troca de tecnologia, a cada troca de equipamento, é importante que já se pense, né, décadas à frente ao longo da vida útil daquele equipamento. Para evitar o que a gente chama de lock-in tecnológico. Se uma indústria grande, qualquer uma que seja, faz um grande investimento agora e a vida útil do equipamento é de 30 anos, o equipamento vai estar, né, ali preso durante esses 30 anos, passando ali de 2050, que é a nossa meta de net zero, né, por exemplo. Então, é importante evitar lock-ins tecnológicos nesse momento que a gente está. E aí, falando de financiamento, tá? A gente tem alguns problemas no Brasil. O custo de capital no Brasil é muito elevado, né? Isso por diversos motivos. Mas, assim, falta de segurança jurídica é um deles, né? Risco cambial é outro, risco político é outro, né? Se a gente olha, sei lá, desde a Constituição de 88 para cá, quantos presidentes não terminaram o mandato, né? Foram alguns. Isso não é uma boa sinalização para o investidor estrangeiro. Contas do governo, né, em situação precária, a gente está vendo, está sendo discutido dia a dia aí, Simone Tebet, Haddad, etc., falando que são necessários cortes, né, para que as contas fiquem equilibradas no longo prazo, porque se elas ficarem desequilibradas, a tendência é que a nossa moeda desvalorize e o risco cambial vai lá para cima. Quem botar, né, $5 aqui, transformar em reais, for tirar de volta o investimento e a moeda estiver desvalorizada, perde, né, pode ter perdas grandes. Então, assim, essas condições de contorno são importantes de serem trabalhadas no Brasil para viabilizar um fluxo maior de investimentos no país. Tá? Então, essas são condições base, tá? Para todo o mercado de capitais. E aí, especificando, dentro de todo o mercado de capitais, tem uma parte ali que vai ser responsável pela nossa transição, tá? Para uma economia de baixo carbono. E aí a gente precisa de programas específicos do governo. O BNDES vai ter um papel muito importante, tá, para financiar essa transição. Investimentos estrangeiros vão ser importantes também. Outros mecanismos, como o artigo 6º, pode trazer investimentos interessantes, dependendo de como o Brasil ali conseguir atingir suas metas. Para explicar para quem está artigo 6º do Artigo de Paris. Artigo 6º do Artigo de Paris mostra ali algumas condições, 6.2, 6.4, 6.8, algumas condições nas quais o Brasil poderia, ou qualquer país poderia vender créditos de carbono, entre aspas, né? Ou seja, se o Brasil reduziu, teve reduções além do prometido na sua NDC, o governo brasileiro poderia vender essas reduções de emissões a mais para países que não conseguiram atingir sua NDC e assim obter, né, recursos adicionais. Empresas também dentro do 6.4 poderiam vender reduções de emissões para países, etc., mas isso tem que ser ainda regulamentado, não está totalmente claro como que vai funcionar. Mas é uma possibilidade de atração de recursos para o país. Tá? E aí, voltando ao mercado de carbono, tá, que você perguntou. Então, quando eu falei ali que o preço, né, falei daquele efeito recessivo, tá, de cenários de mitigação, do preço do carbono, etc. O que a gente faz nos cenários que a gente roda com o modelo IMACLIN, que é o modelo que a gente tem utilizado para fazer essas avaliações e estudos? Como esse efeito recessivo se dá de forma muito forte sobre o mercado de trabalho, porque reduz o nível de atividade, reduz o número de empregos, né? O que a gente faz? A gente utiliza... Porque o mercado de carbono ele funciona da seguinte forma. Eu acho que vale a pena explicar aqui o beabá, pelo menos o conceito geral. Acho que era bacana explicar os dois pontos que são mais vistos, acho que no Brasil, sobre o mercado de carbono, tanto da perspectiva industrial, quanto também a perspectiva de PSA e da possibilidade de, enfim, de RED+, isso acho que seria bacana explicar. Tá. Então, assim, falando do mercado de carbono especificamente, como que ele funciona? O governo brasileiro está definindo lá o Plano Clima Mitigação, né? Está chegando a metas setoriais, está sendo discutidos entre os ministérios, qual vai ser o papel de cada um dos ministérios, de cada um dos setores que estão ali representados para atingir a nossa NDC em 2025, 2030. Né? E aí, definido isso, você vai ter... floresta a gente se comprometeu com desmatamento ilegal zero, mas tem a parte de desmatamento legal, a gente projeta aqui que vai ter uma emissão de X. Resíduos vai emitir Y. Agricultura e pecuária que estão fora do mercado de carbono vão emitir Z. Bem, então o que sobra aqui para os setores que vão ser regulados pelo mercado de carbono, que a grosso modo seria energia e indústria. Tá?
sobra, digamos, 400 milhões de toneladas, dentro de 1 bilhão e 200 mil, que é 1,2 giga da NDC, 0,4, digamos assim, para os setores regulados. Esse teto de emissões para esses setores, o governo vai transformar isso em permissões de emissão, 400 megatoneladas de permissões de emissão, e vai leiloar entre todos os setores que estejam regulados. Tá? Esses setores regulados, cada uma das indústrias vai pensar, quanto eu vou emitir esse ano? Qual vai ser meu nível de atividade? Quanto que eu preciso comprar de permissão de emissão para poder, né, conduzir aqui meu plano, né, de atividades do ano? Aí ele vai comprar no leilão. E o governo vai vender, vai receber o recurso e a empresa vai comprar. Então, esse que é o custo a mais que eu falei que o mercado de carbono traz para as empresas. Né? Então, cada empresa vai fazer as suas compras ali no leilão. O governo vai arrecadar um montante, que é um montante importante. A gente já verificou isso em diversos estudos que fizemos. PMR Brasil, por exemplo, foi um deles que a gente fez para o Banco Mundial, financiado pelo Banco Mundial por o Ministério da Fazenda, para tentar subsidiar ali as decisões sobre o PL do mercado de carbono entre 2018 e 2020. Então, foi um estudo importante que a gente fez utilizando o IMACLIN para dar ali quais são as condições, especificamente, qual seria as especificidades do mercado de carbono que traria o melhor custo-benefício para a economia brasileira, qual seria a forma mais barata de se atingir. E aí a gente verificou que o melhor efeito para tentar reduzir esse efeito recessivo sobre a economia, a melhor forma de uso desses recursos pelo governo seria você reduzir encargos trabalhistas. Então, reduz, porque hoje em dia a gente sabe que é muito caro, né, para o setor privado contratar funcionários. Né? Você paga um salário de X para o funcionário, mais os encargos, o custo total para a empresa é praticamente 2x, né, praticamente o dobro. Então, se esse recurso arrecadado pelo governo fosse utilizado para reduzir encargos trabalhistas, por um lado, o mercado de carbono teria um efeito recessivo, né, sobre a economia, porque aumenta custos, reduz níveis de atividade, mas, por outro lado, você reduziria o custo de contratação, então estimularia o mercado de trabalho. Então, setores que são intensivos em mão de obra seriam beneficiados e estariam mais aquecidos. Então, setor de serviços, setor de construção civil, agricultura, pecuária, tá? E setor de indústria manufatureira. Tá? Não a indústria energo-intensiva, mas o restante da indústria. Então, isso traria, né, um efeito que contrabalancearia o efeito recessivo, podendo trazer ganhos para a economia brasileira, porque reduz distorções, tá, de todos os impostos trabalhistas que pagamos, etc. E acaba gerando um mercado de trabalho mais aquecido do que na situação inicial, com um PIB potencial maior do que na situação inicial e uma distribuição de renda melhor também do que na situação inicial, porque o que acontece? A gente tem na modelagem algumas classes de renda e a gente percebeu que as classes de renda mais baixas, a maior parte dos seus salários vem diretamente a maior parte dos seus rendimentos vem do salário do trabalho, né? do mercado de trabalho, enquanto as classes mais altas, boa parte do rendimento vem de aluguéis, de imóveis, né? Além do trabalho que a pessoa tem, vem de renda de aluguéis, renda de investimentos no mercado financeiro e outras. Então, ao fazer esse tipo de configuração no mercado de carbono, você conseguiria ter todos esses ganhos. Aumentaria o PIB potencial, teria um aquecimento maior do mercado de trabalho e uma redução das desigualdades no país, né? Tornaria, digamos, a economia brasileira um pouco mais justa. Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido também. E quando eu falei que o governo leiloaria aquele total de emissões ali, o que deve acontecer no Brasil? Deve ser estabelecido esse volume total que vai ser negociado, né, leiloado, e esse total vai se reduzindo ano a ano, né? Vai se reduzindo ao longo do tempo, de forma que a gente consiga atingir o Net Zero em 2050. Agora, William, a gente falou aqui muito de indústria, né? Mas existe uma expectativa no Brasil, aliás, tem um monte de gente tentando vender essa história, tem muito farsante aí também indo em regiões da Amazônia, abordando também comunidades indígenas e tudo, fazendo assinar contratos e tudo. Como é que funciona aí o mercado de carbono para esse tipo de coisa? Tá. Acho que é bom a gente separar, né? Aqui. A gente tem o mercado de carbono voluntário, tá? E tem o mercado de carbono, né, que vai ser o obrigatório, que é esse que está o PL no Senado sendo discutido agora. Tá? Então, a gente tem esses dois mercados de carbono. O mercado voluntário, hoje em dia, ele é utilizado basicamente por empresas que querem demonstrar que são sustentáveis,
né, que estão contribuindo para o bem do planeta, né? E aí eles vão lá, compram créditos de carbono de, né, por exemplo, pessoas ou territórios ali, proprietários de terra que fizeram uma recuperação de áreas degradadas ou que garantem que vão manter aquela floresta de pé por, né, por determinados anos, etc. Então, esse tipo de mercado é chamado mercado voluntário, tá? Que voluntariamente as empresas procuram, né, os produtores de carbono, entre aspas, tá? E compram esse e neutralizam suas emissões, etc., com esse carbono evitado, digamos assim, ou carbono absorvido pelas atividades, tá, de quem está vendendo. Então, esse é o mercado voluntário. Tá? Agora, o outro mercado, o mercado que vai se tornar obrigatório no Brasil, quando for aprovado o projeto de lei, esse mercado ele vai ter esse leilão das permissões de emissão, mas parte das emissões de cada um dos setores vai poder ser compensada por créditos de carbono de florestas, de revegetação e etc. Tá? A definição de quais atividades poderão ser utilizadas ou não para o crédito de carbono que vai ser obrigatório, para o mercado de carbono que vai ser obrigatório, ainda não está muito bem definido. Tá? No projeto PMR Brasil, que a gente fez, a nossa definição lá, a nossa simulação foi considerando que apenas carbono recuperado ou carbono absorvido por revegetação de áreas degradadas com florestas nativas seria aceito pelo mercado regulado. Tá? Então, só florestas nativas poderiam ofertar offsets, como se fala no jargão econômico aí do mercado de carbono, poderia ofertar offsets para o mercado regulado. Tá? Outros tipos de florestas não poderiam, florestas comerciais, de eucalipto, outras atividades não poderiam. Então, tentaria com isso garantir ali uma integridade ambiental, garantir que você está, né, atuando de forma sinérgica com outras frentes, garantindo, né, uma melhora de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, né, ao estar revegetando com vegetação nativa, e isso sim poderia servir como créditos de carbono para o mercado regulado, tá? Que é o mercado obrigatório que eu estava falando. Bacana. E essa questão toda, a polêmica sobre a credibilidade dos créditos de carbono, pode explicar também para o pessoal o que está acontecendo? Você tem todo um processo de certificação, né, o que tem acontecido, algumas polêmicas nos últimos tempos e colocado em xeque esse mercado e que é extremamente importante também para o pessoal entender o que aconteceu. Os créditos de carbono gerados a partir de florestas são créditos que são, digamos, mais voláteis. Por quê? Porque a floresta está sujeita a diversas intempéries. Pode pegar fogo, né, e os créditos, né, o carbono volta para a atmosfera, pode ser desmatada e etc. Então, o risco do carbono que está absorvido ali é um risco muito maior do que da gasolina que você deixou de consumir ontem porque consumiu. Aquilo ali já está dado, né? Aquela gasolina que você deixou de consumir, ela não vai ser consumida. Tá? Mas a floresta que estava de pé ontem, ela pode ser desmatada, pode ser queimada por N motivos, né, amanhã. Então, assim, os riscos são diferentes. Tá? Então, assim, o mercado de carbono voluntário ele tem algumas tipologias. Né? Você pode recuperar áreas degradadas, tinha uma área ali que estava de pastagens ou uma área abandonada e você plantar florestas nativas, etc., e você fazer uma absorção de carbono ali. Perfeito, isso dá para entender bem. Você tinha pouco carbono estocado naquela área. Daqui a 20 anos, quando a floresta crescer 30, 50 anos, você vai ter cada vez mais carbono estocado ali. Se você garantir que a floresta vai permanecer de pé, você garante que o carbono está estocado ali. Agora, outro tipo de crédito de carbono que se vendeu foi um que é um pouco mais subjetivo, ainda mais subjetivo que esse, mais arriscado, que era o seguinte. Olha, o Brasil está desmatando 20 mil quilômetros quadrados de Amazônia por ano. Está desmatando essa área aqui do Brasil, ali, né, o arco do desmatamento, sul do Pará, sul do Amazonas, norte do Mato Grosso. Se a gente... Então, o cenário business as usual para essa região aqui mostra que o desmatamento aqui está aumentando. Se a gente garantir que essa área aqui não vai ser desmatada, a gente já tem um ganho. Então, assim, o que se fez foi vender um crédito de carbono com a pressuposição de que aquela área seria desmatada. Então, não houve uma plantação de uma nova floresta, mas uma floresta que já existia, foi cercada e falaram, vamos manter isso aqui de pé, a gente quer crédito de carbono por isso, porque
a linha de base para essa região aqui é que isso seria desmatado. Só que no primeiro governo, primeiro e segundo governo Lula, quando teve aquela queda grande de desmatamento, né, que era 20, 25 mil quilômetros quadrados por ano, chegou a ser 10, 12, 10, a linha de base mudou, né? Então, assim, o desmatamento caiu muito. E aquela suposição de que aquelas áreas seriam desmatadas de qualquer forma, ela ficou uma suposição frágil, ou seja, aquele crédito de carbono que foi vendido ali, né, na verdade, nunca existiu, porque aquela linha de base era uma linha de base que tinha sido, digamos, feita de uma forma equivocada, não considerando que a política do governo poderia mudar e havia uma preservação maior. Foi considerado uma linha de base de desmatamento elevado, tendo desmatamento menor, um padrão de desmatamento menor, aquela promessa que você fez de manter a floresta de pé acabou não sendo um esforço tão grande para você, entendeu? Porque ela já ficaria de pé mesmo que você não estivesse lá vendendo os créditos. Basicamente é isso. Aí por isso que caiu muito esse impasse aí, essa grande polêmica que deu, além de ter diversos aventureiros que vão para a Amazônia e estão comprando terras, né, ali, ou direitos sobre os créditos de carbono de grandes áreas, com proprietários que não têm, né, muito estudo e acabam caindo, né, ali no conto do vigário e ficando presos em contratos de longo prazo. E, William, a gente está aqui na conversa toda, a gente está falando muito, né, sobre meio ambiente, clima, economia e as questões sociais, né? E tem um termo que cada vez mais tem ganhado espaço nas discussões, na discussão energética cresceu muito, mas também em outros setores, é o conceito de transição justa. Você pode explicar o que é transição justa? Claro. Bem, assim, a gente precisa fazer uma transição, né, para uma economia de baixo carbono. Né? Em todos os setores vão ter que mudar, é uma transição profunda para a gente chegar a net zero em 2050, todos eles vão ter que mudar, o Brasil tem que mudar, o mundo tem que mudar suas formas de produção e de consumo. Tá? Então, dito isso, né, a gente vai ter ganhadores e perdedores aí em termos de setores econômicos. Então, alguns setores que existem hoje vão ter que reduzir suas atividades de forma que a gente consiga chegar ao net zero, e outros setores vão ter que aumentar seus níveis de atividade para poder prover os bens e serviços que a gente vai precisar numa economia de baixo carbono. Tá? E esses setores perdedores, eles empregam gente hoje, né? São diversos setores tradicionais, geralmente ligados a combustíveis fósseis, e a gente tem um impasse de que, bem, por um lado, para a gente atingir o net zero, esses setores, né, ou a gente consegue desenvolver o CCS, a captura e estoque de carbono, né, em volumes elevados, com custo competitivo, dentro desse horizonte de tempo, ou esses setores vão ter que reduzir muito seus níveis de atividade, de forma que a gente consiga realmente chegar no net zero. Né? E aí, o número de pessoas desempregadas que trabalhavam nesse setor vai ser elevado, essas pessoas, né? Então, a gente fica naquela discussão ali, como que a gente consegue promover a transição, mas, ao mesmo tempo, né, tomar cuidado com essas pessoas, tomar cuidado com essas localidades, para que elas não sejam prejudicadas. A gente garantir que a transição seja feita, mas que seja justa para todos os brasileiros, todos os cidadãos, né? Principalmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, maior pobreza e etc. Como é que é a sua visão em relação à política, ao avanço dessa agenda do clima, né? E por que tantos desafios, né, que se encontram, né? Quais são os interesses que você acaba mexendo quando você está querendo ser mais ambicioso com uma política climática? É isso que eu falei, Guilherme. Assim, essa transição vai criar perdedores e vencedores no longo prazo, tá? E a gente sabe que o governo brasileiro é muito suscetível a lobbies, qual seja o governante que esteja lá, é muito suscetível a lobbies, né? Da indústria, agricultura e diversos setores, tá? Assim, como eu falei, a gente vai ter perdedores e ganhadores dessa transição, tá? E a gente sabe que o governo brasileiro é muito suscetível a lobbies, né? Historicamente, seja governo de direita ou de esquerda, a gente tem visto isso, né? E esses lobbies são muito poderosos, às vezes, e conseguem atrasar, segurar pautas, de forma que a coisa vai andando numa velocidade que não está alinhada com a urgência climática em que a gente se encontra. Mas a realidade vai se impondo, né, com diversas tragédias, eventos extremos cada vez mais fortes e mais frequentes no Brasil. No caso do próprio Rio Grande do Sul, né, sofreu bastante aí esse ano. Então, esse é um ponto a se pensar, né? O quão suscetível é o governo aos lobbies, né?
a gente sabe que em todo mundo isso acontece, mas no Brasil, especialmente, o governo é mais suscetível do que em outros locais. O grande problema das mudanças climáticas é que não adianta ninguém tentar ser herói sozinho, porque não vai fazer diferença. Tá? Então, os países têm que caminhar juntos. Tá? E se a gente não conseguir isso, realmente vai ser um esforço em vão. É triste falar isso, mas vai ser um esforço em vão. E, William, qual é a sua dica e sua sugestão para aquele jovem que está querendo entrar para esse mercado da economia verde, quer mergulhar de cabeça em todas essas questões? Qual é a sua sugestão? Porque a gente sabe que também é uma agenda que é muito ampla, tem vários setores, você tem até o direito trabalhando com litigância climática, né? Você tem economia trabalhando aí com o mercado de carbono, você tem engenharia desenhando projetos de adaptação e tudo. Como é que você faria uma sugestão ou um conselho para um jovem aí de 18 a 25 anos que está querendo ingressar nesse novo mercado, digamos assim, que está crescendo, que é a economia verde? Eu sou suspeito para falar, mas a primeira dica que eu daria é estudar muito. Sou suspeito porque você falou um pouco aí minha trajetória super acadêmica, né? Mas eu acho que a base tem que ser, o estudo tem que ser uma base sólida, uma formação sólida, tá? E assim, essa transição, ela vai necessitar das mais diferentes profissões estarem trabalhando de forma alinhada. Então, vai desde o arquiteto, né, com, digamos, novas formas de pensar, novos materiais, designs e arquiteturas mais que utilizem mais energia, a luz, né, externa, que utilizem ventilação natural e coisas do tipo. Também para grandes prédios pensar formas de construção que sejam mais sustentáveis, né, aqueles padrões de construção Gold ou AAA, coisas do tipo. Advogados, cada vez mais vai precisar de advogados, engenheiros, economistas, relações internacionais. Eu acho que todas as profissões vão ter, transversalmente, todas as profissões vão ter ali algum ponto de contato com as mudanças climáticas, com a transição que é necessária ao longo das próximas décadas. Então, eu acho que uma base sólida é super importante, uma especialização na área de meio ambiente, na área de mudanças climáticas, financiamento climático, eu acho que seria necessária para esses profissionais de outras áreas conseguirem, né, ir caminhando em direção a esse tema. Eu acho que é por aí. Guilherme, então, assim, ainda sobre transição justa, tá? O que eu penso desse tema? Assim. Também é duro que eu vou falar, mas que é um ponto para a gente refletir. Eu não tenho a resposta, tá? Mas assim, o mundo não é justo, nunca foi justo, né? Isso é fruto da natureza humana, né? Do capitalismo, mas antes de ser capitalismo também não era justo, o feudalismo e etc. Tá? E a situação que a gente está hoje é resultado de uma trajetória de milhares de anos da humanidade, né? E a gente precisa fazer uma transição em tempo recorde, de 20 anos, mudar a nossa forma de produção e de consumo. Se a gente colocar todo o peso da injustiça do mundo nessa trajetória de milhares de anos, nessa transição de 20 anos, a gente não consegue completar a transição. A gente nem vai ser justo e nem vai completar a transição. Então, eu acho que vai ser uma arte aí para os governos definirem, decidirem, pensarem como conseguem promover a transição sem prejudicar os mais pobres. Então, assim, eu acho que talvez o que a gente deveria ter como talvez uma boa definição seria, tá bom, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, não vai. Mas vamos tentar pelo menos fazer a transição sem piorar a condição de vida dos mais pobres hoje, dos, né, mais vulneráveis hoje. Sem piorar a condição que a gente está hoje, vamos tentar promover a transição. Eu acho que esse é o básico, tá? Eu partiria daí. Agora, o que é que a gente conseguir melhorar em cima disso? Ótimo, mas resolver todos os problemas do mundo, claramente a gente não vai conseguir, dada a urgência que a gente tem para fazer, completar essa transição. Tá? Era isso que eu queria acrescentar sobre esse tema. William, estava escutando agora recentemente a entrevista do J.D. Vance, o candidato a vice-presidente do Trump, para o New York Times. E ele falou várias falas bizarras um tempo atrás, e tudo sobre as mulheres, e entrou numa nova que ele falou agora, foi que ele
ele é realmente contra essas mulheres que ficam usando a desculpa que não quer ter filho, porque a gente vive num mundo de mudança climática e está muito obscuro de como é que vai ser o futuro. Você trabalha há mais de 20 anos com mudança climática, né? Qual é a sua opinião? E recentemente tem filhos pequenos, 2 filhos pequenos. Qual é a sua opinião em relação a isso? E como é que a gente também, mais uma vez, porque também é tão importante a gente despolitizar essa questão das mudanças climáticas? Infelizmente a gente está vivendo num mundo polarizado e cada vez mais polarizado, né? A gente vê isso no Brasil, vê isso na Argentina, vê isso na América do Sul, vê isso nos Estados Unidos, vê isso na Europa, nas eleições que a gente teve esse ano. Então o pêndulo político está, né, indo de lá para cá com uma amplitude muito grande. Esquerda, direita. Eu acho que isso é parte, olhando para o mundo como um todo, eu acho que isso é parte da perda de, como eu posso colocar, a perda da importância econômica do mundo ocidental como a gente conhece, tá? E a migração desse poder econômico indo em direção à Ásia, tá? O que acontece? Essas sociedades, a sociedade ocidental cada vez está sofrendo um pouco mais os efeitos dessa perda de poder econômico, perdendo poder de compra, né? Bastante desigualdade, se tem visto, diversos direitos adquiridos, trabalhistas, etc., né, com governos deficitários, não só no Brasil, mas na Europa, em diversos locais, o governo tendo que fazer reformas de previdência, todo mundo tendo que trabalhar até mais tarde, né? Há uma convulsão, digamos assim, das sociedades ocidentais, tá? Eu acho que isso é parte dessa migração de poder econômico indo somado às redes sociais também, né? Somado às redes sociais. Eu acho que isso explica um pouco dessa polarização. Dada essa situação de emergência, digamos assim, ou de inquietude das sociedades, cada um vem com a sua resposta ali e aí acaba com um pêndulo político muito pronunciado, tá? Mas eu acho que o que é ruim disso é que, com essa polarização, fica 2 conjuntos separados. Se você é ambientalista, você tem que ser você tem que ser de esquerda, você não pode ser de direita, você tem que, né, ser a favor de pautas minoritárias, etc. Agora, se você é de direita, você tem que ser liberal economicamente, tem que ser isso e aquilo. De forma que há pouca, né, conversa, pouca discussão e pouca troca entre os lados, e cada vez está mais difícil você ouvir opiniões distintas da sua, está mais difícil você parar para pensar que a pauta do outro lado pode ter partes que são interessantes, que fazem sentido, tá? Sem você julgar a pauta por quem está falando, né? Então, esse é um problema que tem que ser superado no Brasil, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos e em outros locais também, na Europa também, etc. Sim, esperança, né? Uma palavra de esperança, assim, em termos de mudanças climáticas, eu acho que o cenário 1,5 grau está cada vez mais distante de que a gente consiga. Eu acho que vai ficar mais próximo de 2 graus. Isso não impede a gente, ou não tem que desestimular, porque cada 10º de grau que a gente conseguir evitar de aquecimento vai salvar X milhares de vidas, vai reduzir o custo, né, em X bilhões de dólares. Então a gente tem que tentar, cada 10º de grau que a gente conseguir evitar de aquecimento vai ser um grande ganho, tá, para a sociedade. Agora, a gente tem que não só pensar em redução de emissões, mas tem que pensar em adaptação, porque os eventos extremos estão aí, cada vez mais furacões, cada vez mais enchentes, cada vez secas mais prolongadas. E se a gente, como sociedade, não se adaptar, e a gente sabe que no Brasil essa adaptação vai ser cara e complicada, porque a gente já vem de uma situação muito injusta, né? Grande parte da população brasileira vivendo em comunidades, sem acesso a esgoto, com pouco acesso à água tratada, e coisas do tipo, em situação precária, com casas precárias, em encostas, em situação de perigo, em áreas alagáveis. Então, assim, assim, a gente não fez o dever de casa que a gente deveria ter feito nas últimas décadas. E agora, com esses eventos extremos chegando, eles vão cobrar conta e, infelizmente, quem está mais vulnerável são essas classes de renda mais baixas. E as gerações futuras, de fato. E as gerações futuras, é isso. É isso aí. Eu conversei com William Wills, diretor técnico do Centro Brasil no Clima, empresário também, consultor internacional. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui discutindo todos esses assuntos. E eu quero convidar a você, que não fez ainda o nosso curso Jornada pelo Financiamento Climático, né, feito com muito carinho pelo Climate Reality Brasil. O curso está muito bom. São 5 aulas, 7 horas de curso,
e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e é de graça. Não tem pegadinha, não tem aquela coisa de, não, estamos oferecendo aqui uma coisa de graça para depois querer cobrar algo. Não. É um curso mesmo que a gente quer fazer uma divulgação sobre o que é financiamento climático e quais são as pautas no entorno do financiamento climático que são importantes para todos vocês brasileiros que se interessam aí pelo assunto. Um grande abraço e espero encontrar no próximo episódio nosso.